Bom dia, paz, Senhor Jesus. Como estamos nesse domingo? Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. Amém? E o salmo do dia é o Salmo 10. O Salmo 10. Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. É continuação do Salmo 9. Fala sobre a derrubada dos ímpios. O Salmo 10, nesse salmo de lamento individual, o salmista desenvolve o tema da impiedade e da injustiça, dos perversos que oprimem os aflitos, dos versículos 1 aos versículos 11. Pede ao Senhor que livre os aflitos e destrua os ímpios, versículos 12 ao 15. E expressa confiança de que o Senhor já respondeu à sua oração, fé. Confiança, versículos 16 ao 18. Embora este salmo, glória a Deus, essa parte não vou comentar agora. Então, este é o esboço do nosso salmo. Então, Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. E começa com uma pergunta, versículo 1. Por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? E como eu falei ontem, o Salmo 9 começou, o Salmo 10 é a continuação, né? As primeiras 11 letras do alfabeto hebraico começaram e agora as demais vão continuar. Então, por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Versículo 2. Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O infiel se gaba da sua própria ambição. O avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto e fala: Deus não existe, é tudo o que de fato pensa. Seus negócios têm contínuo sucesso, muito além da sua compreensão está a tua lei, por isso ele faz pouco caso dos seus adversários. Pensando consigo mesmo: eu sou inabalável, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem os meus descendentes. Versículo 7. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças. Violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Põe-se de emboscada próximos aos vilarejos e às escondidas massacra o inocente. Fica à espreita, como leão escondido. Coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado. Agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Levanta-te, Senhor, ergue a mão a Deus, não te esqueça dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo: tu não me pedirás contas? Dizendo não, aqui está em forma de pergunta: tu não me pedirás contas? Mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esse sofrimento em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso. Pedes contas de sua crueldade, até que dela nada mais veja isso. Pedes contas de sua crueldade, até que dela nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias e eternamente. Da sua terra desaparecerão os outros povos. Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados,
Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque terror. Glória a Deus. Então aqui no versículo 3, já vou logo para o versículo 3, fala assim: o infiel se gaba da sua própria ambição. O avarento menospreza e insulta a Deus. Então, queridos, no original hebraico, essa palavra tem o sentido apropriado de ignorar, desprezar, não crer na participação pessoal de Deus em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossos negócios. É uma forma de blasfêmia. Termo empregado semelhantemente aonde? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. 1 Reis 21:10 e em Jó 1:5. Em algumas versões, tá? Essa expressão foi traduzida como maldiz ou amaldiçoa, interpretando o eufemismo usado para o termo literal abençoar em seu sentido amplo de despedir-se de. Quando fala aqui, o infiel se gaba de sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta Deus. Agora aqui no versículo 5, seus negócios têm contínuo sucesso, muito além de sua compreensão. Está a tua lei, por isso ele faz pouco caso aos seus adversários. Então Deus, nesse intervalo de tempo, irmão e irmã, queridos, neste intervalo de tempo, ele coloca-se distante, quando fala aqui, ó, no versículo 5. Seus negócios têm contínuo sucesso. De quem? Do ímpio. Nós estamos falando aqui do ímpio. O ímpio é soberbo, versículo 4. Não, vou voltar para vocês entenderem. O ímpio é soberbo, arrogante. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Ele fala o quê? Deus não existe, é tudo o que de fato pensa. Versículo 5. Seus negócios têm contínuo sucesso. É o que nós vamos aprofundar nesse versículo. Muito além de sua compreensão está a tua lei, a palavra de Deus. Por isso ele faz pouco caso dos seus adversários. Então Deus, nesse intervalo de tempo, ele coloca-se distante, permitindo que o tirano ganancioso prospere muito bem, às custas dos pobres, à custa dos outros. E quando fala aqui essa palavra hebraica sucesso, esse contínuo sucesso, essa palavra hebraica aqui, sucesso, tá? Essa palavra hebraica aqui significa sucesso. Então, é uma missão dos Salmos, tá? Tocar no âmago desse problema, conservando viva a sua dor em contraste com a nossa passividade, familiaridade e às vezes triste cumplicidade com um mundo corrupto. Por quê? Porque é importante lembrar que Deus é favorável à prosperidade, à ausência de necessidade. Deus é favorável ao progresso, ao sucesso e a todo bem-estar humano. Mas esses desejos só serão legítimos e honestos quando realizados na companhia de Deus, quando realizados na direção de Deus. Evitando assim o quê? Quando que desagrada a Deus? Evitando assim o quê? A exploração do homem pelo homem. Quando isso acontece, isso desagrada a Deus. Mas o soberbo, o avarento, que esse salmo está falando, né? O soberbo, o avarento, eles estão presos às coisas da terra, ao pó, tá? E toda vez que fala aqui às coisas da terra, eu faço um parênteses, porque pó e terra têm muita afinidade. E eles estão o quê? Preocupados com as coisas materiais da terra. Eles estão presos a essas coisas. E ocupados demais no chão para dar atenção ao sobrenatural.
para dar atenção à grandiosidade do que paira sobre eles. E aí, eu vou com vocês agora para o versículo 8. Aí, falando sobre o ímpio ainda. Primeiro versículo 7, para vocês entenderem. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças. Violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Versículo 8. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos. Essa palavrinha, vilarejos. E às escondidas massacra o inocente. Então, algumas versões, outras versões, né? Trazem-se nesse versículo a palavra hebraica juncos, como em Isaías 35, versículo 3. Só que aqui a palavra correta é vilarejos mesmo. Vilarejos, povoados ou recinto, né? Jerônimo, que é um estudioso, um teólogo, foi, né? Porque ele não é mais, né? Ele traduziu a expressão hebraica como um particípio. Então, ele coloca a frase assim: põe-se de espreita perto das fazendas. Então, esse é o sentido no original. É de uma raposa, sabe? Que durante a noite se coloca de tocaia junto ao curral e espera por uma presa. Assim é o comportamento destes, ok? E aqui o versículo 10 diz assim: e ele espreita, se agacha, se encurva, e o infeliz cai em seu poder. Cai em seu poder. Então esse versículo mostra o quê? Mostra as artimanhas que o tirano usa para enganar e devorar as suas vítimas, consideradas como pobres. E esses pobres não são pobres, não somente no nível social, mas pobres espirituais, pobres emocionais. Pode ser de pobres na classe social? Pode, mas nem sempre. Pobres emocionalmente e principalmente pobres espiritualmente, porque se você estiver revestido, se você estiver revestido do sangue do Cordeiro, se você estiver rico de Cristo, forte espiritualmente, você, obviamente, você estará forte emocionalmente. Isso não acontece com você. Então aqui não acontece, porque a sua maior riqueza é Cristo. Então aqui, este tirano, ele usa para enganar e devorar suas vítimas. Então esse pobre é o espiritual. Porque se a pessoa tiver pobre espiritual, se ela tiver pobre espiritual, ela está em todos os outros níveis. Então se ela estiver espiritualmente pobre, ela vai estar no emocional, em todas as outras áreas. Então ela vai estar, ela vai devorar, como eu falo, o tirano usa para enganar e devorar suas vítimas, consideradas como pobres, desamparadas e infelizes em suas mãos. Então, a expressão hebraica que literalmente, ele se rebaixa. Olha lá, ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Então aqui a expressão se rebaixa e em grego significa rebaixado. Ilustra o quanto de falsidade e demagogia é usado pelos poderosos para iludir os incautos. Incautos, de pouca fé, expliquei isso ontem em Provérbios. Os de pouca fé, os inexperientes. E agora eu acresço aqui os pobres espiritualmente. Então aqui, fechou o contexto. E aí eu vou com vocês agora para o versículo 14, que diz assim: mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Esse versículo veio para mim como um... Eu li esse versículo em 2006, não lembro direito, chorando em lágrimas. E quando eu descobri esse outro versículo aqui, ó, Efésios, de novo em Efésios, ô menino que gosta de Efésios,
Efésios 14, capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu escrevi na minha Bíblia, amados. Por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Nesse dia, eu escrevi, não sou órfã. Mas me deu uma alegria, porque eu me sentia sozinha, eu não tinha pai, meu pai já tinha falecido, pequena, e eu me sentia órfã e abandonada. Órfã e abandonada. Então, quando eu li esse versículo, tudo se iluminou. Passou pouco tempo, recebi a presença de Cristo, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu já não era órfã. Por quê? Do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Por isso que eu falo com vocês todos os dias, a palavra de Deus para mim é uma mega-sena premiada, acumulada, que eu recebo todos os dias. E meu coração se alegra, eu ganho meu dia. Então, aqui está falando, o sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. E aí, continuando, eu não sou órfão, eu escrevo aqui. Versículo 18. Olha que lindo. Defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror. Coisa linda. Então, algumas revisões usam a expressão defendes o órfão ou faz justiças ao órfão. Então, a expressão no original usa a metáfora da orfandade para trazer à luz do desejo de Deus, olha aqui, de Deus de ser reconhecido como Pai pela humanidade. Porque Ele é o nosso Pai. Efésios 3, versículo 14 e 15. Ele é o nosso Pai. Por esse motivo, todos os dias, nós devemos o quê? Ter o nosso coração submisso, em reverência a Ele, diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Efésios 3, versículos 14 e 15. Então, esse é o desejo do Senhor, ser reconhecido como Pai. Assim o homem deixaria sua condição de simples criatura de pó e terra e herdaria as características divinas do seu Pai e Criador. Entretanto, por mais distante que seja o dia da justiça, a promessa do Pai não é adiada. Ele fortalecerá os corações. Versículo 17. Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás o seu clamor. Me fortaleceu. Estava com depressão. Quando eu recebi essa palavra no dia a dia ali, foi o meu remédio. Abriu a gavetinha, joguei os 23 comprimidos de antidepressivo e não tomei, porque o Senhor ouviu e fortaleceu e curou meu espírito, meu emocional. Não estou falando para você fazer isso não, hein, irmão? Jogar os remédios, parar não, hein? O tratamento do Senhor para cada pessoa de um jeito. Estou falando o meu testemunho, amém? E aí, continuando. Os arrogantes e perversos serão lembrados em sua humana insignificância e não mais causarão terror aos pobres e aos fracos. Amém? Aos pobres e aos fracos. Aqui no sentido espiritual, emocional, sentido pequeno, no sentido de dependência de Deus. Não é os pobres miseráveis de classe social, não. Está falando de todos aqueles que vieram do pó e para o pó retornarão. No sentido espiritual falando, nós somos pequenos filhos do Senhor. Então, aqui no sentido, sabe, numa metáfora falando. Eu estou usando a metáfora, que quando eu falo os fracos e pobres, nós somos frágeis diante de Deus. Cada um de nós representa o quê? Um grãozinho de areia. Porque a pessoa tem pessoas que acham que os pobres e fracos, esses Deus está olhando. Não. Todos nós somos dependentes do Senhor. Então aqui, não causarão mais terror aos frágeis, né? Aos frágeis.
aos que estão ainda, às vezes, precisando de cura, aqueles ainda que estão precisando do remédio, estão precisando, do Senhor. E esses tiranos estão usando a fraqueza para oprimir, para violentar emocionalmente. E aí não vão mais, porque o Senhor está entrando com a providência. Esse é o sentido do verbo. A graça do Senhor é a nossa força. E eu quero ir com vocês, que eu falo que é a palavra de Deus para a minha vida. A graça, aqui, ó, a graça do Senhor é a nossa força. Versículo 18, o que eu falei? Que o Senhor defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque terror. E aí, para esses fracos e mais pobres, as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão com coração, precisando de força, e estão orando, né? Que, ó, tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Esses que estão passando por necessidades, que um dia eu também passei. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás o seu clamor. Então, esses pobres e mais fracos, que o opressor está oprimindo. O Senhor diz, a graça do Senhor é a sua força. E aí eu venho com você em 2 Coríntios 12, versículos 8 ao 10. Quando eu estava sendo oprimida por esses opressores, eu estava sendo oprimida, essa mesma palavra, eu estava pobre e fraca, pobre emocionalmente, espiritualmente, né? E fisicamente também, fisicamente no sentido de doente. E eu precisava da cura, da salvação, recebi, glória a Deus por isso. Mas aí, o Senhor tem essa palavra aqui para mim. Depois que eu converti, eu ainda estava com a minha bomba. E eu orava pedindo para que o Senhor tirasse a bomba. Todo dia eu orava. Igual o apóstolo Paulo. Tira esse espinho. E a resposta do Senhor foi essa aqui. A graça do Senhor é, a Ludmila, a minha graça te basta. Então, meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor é a sua força. E a palavra do Senhor, para finalizar esse salmo, é essa aqui. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Coisa linda. Coisa linda. Olha só. Assim como Jesus Cristo lá no Getsemane, o apóstolo Paulo insistiu, eu insisti, com Deus para que o livrasse daquele tormento, eu também. Tira esse espinho daqui, né, em lágrimas. E crendo que ia tirar, que eu ia dormir e ia acordar sem. Entretanto, o Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo com graça e poder. O meu também. A bomba de morfina 24 horas no organismo. Dentro do abdômen, com o catéter ligando lá na medula, 24 horas. Cirurgia de 5 anos para você trocar essa bomba. Ele preferiu. No começo tinha que encher a bomba toda semana, 15 dias, uma vez por mês. Glória a Deus. Era assim nesse começo. Ele preferiu. Amém? Hoje, ele já deu um espaço de 4 em 4 meses e não passa desse espaço. Glória a Deus. Laxante todo dia, porque morfina para o intestino. Glória a Deus. Mas ele preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo, que tinha o espinho na carne, e da Ludmila. E no início, eu queria que eu tirasse meu espinho. Por vários motivos. E não vou mentir, irmã. Inclusive vaidade. Porque a bomba fica dentro do abdômen, debaixo da pele. Então, você, quando é recém-convertida, a vaidade ainda está. Hoje não.
Hoje, glória a Deus. Mas no início, sim. Algo de mim, você tem coragem de falar isso? Tem. Já fui tratada. Hoje eu falo todo dia, crucifica isso aqui. Mas lá, além dos outros, de muitos outros incômodos, ainda tinha esse. Eu olhava pro espelho e não gostava de ver aquela bomba. Que era de 20, era menorzinha, hoje é de 40. Porque em 2017 eu tive que trocar essa bomba. Eu coloquei uma em 2011 e 2017 trocou para uma maior. E na época eu falei, meu Deus, colocou um espinho maior. Só que Deus já estava querendo me dar um pouquinho mais de espaço. Ele ia ficar toda semana, 15 dias, todo mês enchendo. Ele falou, não, você vai ter um espaço maior. Então, o Senhor preferiu cobrir o sofrimento. Porque ele podia tirar, mas ele falou, não. Isso aqui, ó, é essa palavra. É essa palavra. Minha graça te é suficiente. E você tem que falar de coração para ele sentir. Amém. É assim que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra, irmão. Não destruindo ou retirando o mal. Eu só vou ao banheiro se eu tomar laxante. Se eu não tomar, é lavagem. E não é um laxante, são vários. Se eu tomar um, é a mesma coisa que nada, são vários. Glória a Deus por isso. É o meu espinho na carne. O apóstolo Paulo tinha outro na época dele, mas o meu, desse tempo, dessa época é esse. Glória a Deus ao Senhor. Então ele faz, o trabalhar dele é assim, não destruindo ou retirando o mal que nos aflige e enfraquece, mas transformando o nosso sofrimento em motivo de fé, de crescimento espiritual e testemunho da sua graça e amor eterno. E é porque você toma morfina. O que é morfina? Pesquisa no Google, na Google. Pesquisa. Você vai no Google e escreve lá morfina, remédio para dor. Soldado vai para a guerra, cortou a perna, pá, morfina. Pessoa vegeta, dorme. Eu fico ligada 24 horas, não porque a morfina faz isso. É o Espírito Santo. Vida normal. Espírito Santo. Talvez se eu não tivesse o Espírito Santo, estaria na condição do antes. Talvez não, com certeza. Eu estava morta há muito tempo, eu tenho certeza disso. Mas estaria como? Como que eu estava antes? Na cama, vegetando. Depois do Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Então, vamos lá. Então, para que ele trabalha em nós? Crescimento espiritual e testemunho de sua graça e amor eterno. Paulo havia aprendido a desfrutar da graça do Senhor em meio aos sofrimentos. Lude tem aprendido a desfrutar da graça do Senhor mesmo em meio aos sofrimentos lá, fraquezas e lutas dessa vida. Por isso, usou expressões que tinham a ver com glória de Deus, pousando sobre o templo, ou seja, repouse, no sentido de fazer seu tabernáculo. Aí ele fala assim, versículo 10, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecida, é que sou forte. Então, Paulo aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento, Lude também. 7 cirurgias na coluna e bomba de morfina. Colocou todos os parafusos, as próteses, bomba de morfina. Então, o apóstolo Paulo aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento. Eu também. Louvado seja o Senhor por isso. Porque foi por isso que eu aceitei Jesus. Ainda bem que aconteceu esse episódio. Que eu fui ficar lá vegetando na cama e o túmulo do lado. Que eu já ia... faltava só a terra. Mas ele veio. Aleluia. Então, ele aceitou sua condição e se apropriou da glória e do poder espiritual que Deus oferecia. Amém. Copiei o apóstolo Paulo, testemunho dele, sem saber.
porque eu não conhecia nem essa parte ainda da Bíblia. E aí, ele substituiu sua fraqueza humana pelo poder de Cristo. Amém? Eu também. Arrogância natural pela humildade. Eu também. Então, a arrogância natural pela humildade que deriva de uma fé inabalável no amor e na graça de Deus. O apóstolo Paulo chegou ao estado de sentir-se feliz nas experiências angustiantes. Angustianas é demais, né? Angustiantes. Amém? Glória a Deus. Ou seja, sem ser masoquista. Não estou falando de ser masoquista, não. Mas você... Porque quando você, por exemplo, no início, que eu ainda sentia dor, que eu ainda sentia algum incômodo, eu começava a orar. Falava, Deus, o Senhor levou sobre si, Jesus, o Senhor levou sobre si minhas dores e enfermidades. E eu já fui curado. Isso aqui é só um sintoma. E não sentia dor. E não sentia dor. Tanto é que é só morfina, tomo um remédio para dor. Amém? E ia embora. Outro dia eu senti uma dorzinha incômoda aqui, porque eu fiquei muito tempo sentada, estudando, né, fazendo algumas coisas com meu esposo, né, orando, estudando aqui a palavra. E aí meu esposo, você vai ter que ir no doutor Gilberto, no médico. Falei, não, orei de manhã, Jesus já levou sobre si. Depois eu fiquei boa. Porque eu deposito nele toda a minha fé, toda a confiança. Então não é ser masoquista, mas é isso aqui, ó. Por meio da certeza, da fé, de que todas as coisas contribuem de alguma forma para o seu bem. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, para o bem dele, eu também, para o meu bem, que o tornavam o apóstolo Paulo ainda mais forte no Senhor. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, agradeço, Senhor, por essa oportunidade, desse salmo maravilhoso, dessa palavra linda. Que o Senhor te abençoe nesse dia, grandemente. Você tenha um sábado maravilhoso. E crê nessa palavra, que o Senhor ouve a oração do aflito e vence o mal. Eu sou a própria prova viva disso. Amém? Todos os dias eu louvo e agradeço, Senhor, pela minha salvação e pela graça do Senhor. E há outro recado. A graça do Senhor é a nossa força. Amém? Feliz domingo. Beijos divinos no seu coração. Deus abençoe.